Sexto ano, tudo bem com vocês? Bom dia, 27 de março de 2020. Estou aqui para gravar mais um vídeo aí, dando continuidade à parte de multiplicação. No primeiro vídeo sobre multiplicação, nós comentamos sobre as ideias que a multiplicação nos passa. São 4 ideias, né, que nós vimos: adição de parcelas iguais, raciocínio proporcional, organização retangular e quando a gente faz combinações. Então são as ideias que a multiplicação passa. Agora, essa segunda aula, nós vamos falar sobre as propriedades da multiplicação, tal qual nós falamos lá da adição, né, na nossa última aula presencial. E essas propriedades da multiplicação, vocês vão ver que 3 delas são muito familiares. Vocês já viram isso na adição. Porque no fundo, a multiplicação, na verdade, é uma adição com parcelas iguais. Lembra que eu falei isso com vocês na sala de aula? Então as propriedades são muito semelhantes. Só tem uma propriedade extra, que a gente não falou ainda, que é a distributiva, que eu vou explicar com calma ao longo dessa aula. Tudo bem? Então, para relembrar, a primeira propriedade que nós vamos ver da multiplicação. Só um instante aqui. Vou trocar a cor de caneta aqui. A primeira propriedade que nós vamos ver é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa, gente, é a propriedade que dá a ideia de troca de posição dos fatores envolvidos numa multiplicação. Fatores, não se esqueçam, é cada parte de uma multiplicação. Ok? Na página 27, para quem está acompanhando na apostila, nós temos dois... vamos pegar o primeiro exemplo aqui, que inclusive estou até com a apostila na tela aqui. Só dar uma ampliada. Ó, a primeira... Aqui, ó. Só dar uma ampliada aqui Dar uma ampliada aqui. Beleza. Tem um exemplo aqui, que é o exemplo 1. Ele fala assim: comprei 4 salgados por R$3 cada e 3 doces por R$4 cada. Comparando o valor gasto com os salgados e o valor que gastei com os doces, o que se percebe? Bem, vamos voltar lá para a tela do PowerPoint. Vou voltar à posição original, que é esta aqui. Beleza. Então, foi gasto. Ele comprou 4 salgados. Por R$3 cada. É uma multiplicação. Você vai, para saber quanto você gastou, você vai fazer uma conta de vezes, né? Vai ser, em cada salgado, você gastou 3, então na verdade vai ser 3 mais 3 mais 3 mais 3. Em vez de fazer uma soma monumental, você faz uma multiplicação direta. E você gastou 3 doces, e foram gastos 3 doces, cada doce custa R$4. Então, 4 mais 4 mais 4. Em vez de fazer soma, você vai fazer uma multiplicação. E como vocês sabem, na tabuada, né, gente? 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, também é 12. Então, 4 vezes 3 tem que ser igual a 3 vezes 4. Então, tem um velho ditado que nós sempre falamos, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto. A origem está aí. Né? Quando você quer falar, tanto faz. Aí a gente fala, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a origem está nessa propriedade da multiplicação. O 4 e o 3, eles são fatores. O 12 é o produto. O produto é o resultado de uma multiplicação. Se eu inverto os fatores, o produto é o mesmo. Então, não vai alterar. Isso nós vimos também na adição. Só que na adição, em vez de a gente chamar de fatores, chama de parcelas. E o resultado de uma adição é a soma. Mesma ideia, tá, gente? Se trocar a ordem dos fatores, não vai alterar o resultado. Então, propriedade comutativa, tranquilo.
Beleza? Aí tem os exemplos aqui, mais para baixo. Aí tem lá, eu vou escrever para não ficar perdendo tempo indo para a apostila, eu vou fazer o seguinte. Um pouco mais abaixo, vocês têm exemplos, né? Item A, você tem 120 vezes 5 e você tem 5 vezes 120. Beleza? Aí você vai lá, arma a conta, né? Faz a continha. Você faz a conta. 120 vezes 5 tem que dar 600. Para quem duvidar que eu estou falando, ó, 120. Vamos lá. Para quem não souber fazer de cabeça, vamos armar a conta. 120 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 600. Ok? Agora eu vou apagar aqui essas contas que eu fiz. Então, se 120 vezes 5 é igual a 600, o inverso, se eu trocar a ordem, né, também tem que dar 600. Acabou. Tá? Então, essa é uma demonstração da propriedade comutativa. Ok? Aí tem o B. Item B. Você faz 6 vezes 70. Opa. 6 vezes 70 e 70 vezes 6. Tudo bem? Vamos lá. Vou armar aqui. 70 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 7, 42. 420. Tá? Então, se 70 vezes 6 dá 420, 6 vezes 70 também tem que dar 420. Nenhum mistério. Tá? A propriedade da comutativa é somente a troca de ordem, o resultado tem que ser exatamente o mesmo. Beleza? A segunda parte nós temos a propriedade que a gente chama de associativa. Opa! Associativa. Associativa. Tal qual na igual adição, né? Quando nós tínhamos 3 parcelas ou mais, a gente pode pegar 2 a 2, associa duas parcelas, resolve, faz a soma, passa para o próximo, faz a próxima soma. Você pode ir associando de 2 em 2, por isso que é chamado de associativa. Você faz associação de parcelas no cada soma. Na multiplicação você pode fazer a mesma coisa, só que aí vai ser na associação de fatores. No exemplo que tem embaixo, ele fala assim: em uma caixa, que é o exemplo 2, tá? Em uma caixa, há 2 fileiras de lápis de cor, com 12 lápis em cada fileira. Comprei 3 caixas dessas. Com quantos lápis de cor eu fiquei? Então vamos pensar um pouco. Em cada caixa, para quem não está acompanhando, eu vou descer um pouquinho aqui, ó. Opa. Esse exemplo de baixo aqui, ó. É esse exemplo de baixo aqui. Em uma caixa, exemplo 2. Em uma caixa, há 2 fileiras de lápis de cor com 12 lápis em cada fileira. Comprei 3 caixas. Com quantos lápis de cor eu fiquei? Não tem mistério, tá, gente? Agora vou voltar lá pro PowerPoint. Voltando pro PowerPoint aqui. Então, qual que é a conta que pode ser feita? Ela pode ser feita de duas formas. Tá? Então, eu vou aqui colocar forma 1, forma 2. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho... Então, em uma caixa, tem 2 fileiras com 12 lápis cada. Então, vai ser 2 vezes 12, né? 2 vezes 12. Só que foram compradas 3 caixas. Em cada caixa tem 2 fileiras com 12 lápis cada fileira. Então vão ser vezes 3.
Então aqui vai ser o primeiro caso e o segundo caso. 12 vezes 2 vezes 3. Só que aí, gente, a propriedade associativa, o que ela permite que a gente faça? Ela permite que eu escolha, que eu associe dois fatores, né? Lembre-se que eu estou fazendo uma multiplicação com 3 fatores, né? Que é o 12 e o 3. Cada par de multiplicação é um fator. Eu posso escolher 2 fatores, resolvo e depois multiplico o que sobrou. Então, por exemplo, eu posso associar o 2 vezes 12, resolvo. 2 vezes 12 vai dar 24. E depois eu multiplico com o que sobrou. 24 vezes 3 é igual a 72 lápis. Da mesma forma que eu poderia escolher o 12 vezes 3, eu resolvo o primeiro aqui, vai dar 36. 36 vezes 2 é igual também a 72. Você pode ver que não modificou o resultado. Ah, professor, mas se eu quisesse pegar o 2 vezes 3, que vai dar 6, e depois multiplicar com 12, eu posso fazer? Pode. Poderia inverter o 12 com 3. Você inverte, faz 2 vezes 3, 6 vezes 12 que sobrou, 72. Então vai dar exatamente o mesmo resultado. Ok? Nos exemplos abaixo aqui, então essa propriedade é a propriedade associativa. Tem exemplos embaixo, que eu vou escrever no próximo slide aqui. Eu vou escrever, depois a gente vai fazer o exercício juntos aqui. Por exemplo, 4 vezes 8 vezes 10. 4 vezes 8 vezes 10. Aí o próximo é... Dá um espacinho aqui. 50 vezes 2 vezes 30. 50 vezes 2 vezes 30. 30. E tem o terceiro exemplo aqui, que é 5 vezes 3 vezes 20. 5 vezes 3 vezes 20. Então tem esses 3 exemplos aqui. Beleza? Então eu tenho multiplicação com 3 fatores. Eu estou me adequando ainda a webcam, que eu esqueço que é o contrário, tá? Então nós temos 3 fatores, tá? Como a gente pode resolver esses exemplos? No primeiro aqui, eu vou colocar aqui 1. Ainda na página 27, tá, galera? Para quem tá meio perdido aí na apostila, página 27, embaixo do retângulo azul que fala da propriedade associativa. Como eu posso resolver esse exemplo aqui? Eu posso pegar... aí, só explicar o que eu estou fazendo aqui. Tem uma bolinha embaixo do retângulo azul que está falando da propriedade associativa e fala assim: aplique a propriedade e calcule mentalmente os resultados dos seguintes produtos. Depois, registre-os indicando com parênteses as multiplicações efetuadas por primeiro. Então vamos lá. Então você vai fazer a conta mental e você vai indicar com parênteses qual conta você fez primeiro. Então, no primeiro exemplo aqui, 4 vezes 8 vezes 10. Eu posso fazer desta forma aqui ou desta forma aqui. Tudo bem? Isso sem trocar a posição dos fatores. Eu poderia ainda inverter o 10 com 8 e fazer 4 vezes 10 vezes 8. Poderia também. Aí eu teria que fazer uma comutativa, só que não é isso que a gente está pedindo. É sem trocar de posição. Então, fazendo a conta mental aqui, 4 vezes 8, 32. 32 vezes 10, 320. Da segunda forma, 8 vezes 10 dá 80. 80 vezes 4 também é 320. Galera, o intuito aqui, gente, não é aprender a fazer continha de vezes. Aí você já tem que saber. Tá? Isso aí já é condição fundamental para que vocês entendam o que eu estou falando aqui. Se tiver qualquer dúvida em relação à parte de como efetua a multiplicação, tabuada, enfim, procure a gente. Senão eu vou acabar estendendo demais a aula. Beleza? Segundo exemplo. 50 vezes 2 vezes 30. Então eu posso fazer
desta forma aqui, pegando 50 vezes 2 primeiro, ou posso fazer 2 vezes 30. 50 vezes 2 dá 100. 100 vezes 30, 3.000. Aqui, de baixo, aí eu posso pegar 2 vezes 30, 60. 60 vezes 50, 3.000 também. E o terceiro exemplo, posso fazer de duas formas. Posso pegar os 5 vezes 3 primeiro, resolvo e depois aí eu multiplico com o que sobrou. Ou eu posso fazer 3 vezes 20 e depois multiplico com o que sobrou. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 20, 300. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 5, também é 300. Tudo bem, gente? Então, a propriedade associativa te permite associar dois fatores, você resolve e depois multiplica com o fator que sobrar. Tudo bem? Isso aí poderia ser feito com 4, 5, 6, 7, 8, 9, não importa quantos fatores você quiser. Se você quiser associar, fazer 2 a 2 por vez, pode fazer 2 a 2 por vez. Tudo bem? A terceira propriedade, ela é super simples, não tem nem o que falar, que é a propriedade do elemento neutro. Do elemento neutro, que é a terceira propriedade. Propriedade do elemento neutro, igual vocês viram na adição. Só que, pessoal, tem uma diferença aí, tá, gente? Existe uma diferença entre o elemento neutro da adição e o elemento neutro da multiplicação. Não confunda. O que é o elemento neutro? É aquele número que você faz a operação e não acontece nada, continua na mesma. No caso da adição, deixa eu colocar um exemplo aqui. A adição, vou colocar entre parênteses aqui. Quem que é o elemento neutro da adição? É o número 0. Se eu pegar um número qualquer, por exemplo, o número 5, e eu somar com 0, vai dar 5. Não vai alterar em nada a minha... Não vai alterar nada. Vai continuar sendo 5. Não surte efeito nenhum na adição. Aí na multiplicação, galera, tome extremo cuidado, tá? O elemento neutro da multiplicação não é o 0. Porque todo número, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. 7 vezes 0, 0. 10 vezes 0, 0. 1 milhão vezes 0, 0. Então, quando eu multiplico um número por 0, ele surte efeito. Ele anula o resultado. Então, é um resultado nulo, 0. O elemento neutro da multiplicação... Eu vou colocar o sinal de vezes aqui para vocês entenderem, tá? Para não ficar me estendendo muito. O elemento neutro da operação de vezes é o número 1. O número 1. Então tem 3 exemplos na apostila. Que o primeiro exemplo, o exemplo A, na página 28, tá, meninos? É 412 vezes 1. O item B, 1 vezes 679, eles pegaram números bem aleatórios mesmo. E o C, 541 vezes 1. 541 vezes 1. Conforme eu falei agora há pouco, todo número multiplicado por 1 tem que dar ele mesmo. Então, o item A, 412 vezes 1, 412. Certo? Se fosse fazer, por exemplo, por adições por parcelas iguais, você vai ter apenas uma parcela com 412 unidades. Acabou. É ele mesmo. 1 vezes 679, 679. É como se fosse pegar o número 1 e fosse fazer 679 parcelas. Uma adição com 679 parcelas. Número 1 repetindo-se 679 vezes. Por isso que multiplicação chama-se conta de... também conhecido como operação de vezes. E o último exemplo, 541 vezes 1 é o próprio 541. Não precisa me estender muito para explicar por que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Beleza? E a última propriedade, que essa é um pouco mais complicada de se entender, que eu não expliquei
Eu não expliquei essa propriedade na adição, porque não existe, né? Essa operação ela aparece na multiplicação e na divisão. É a propriedade que a gente chama de propriedade distributiva. Vulgarmente chamada de chuveirinho. Quando vocês estiverem lá fazendo expressões numéricas e eu estiver em sala de aula e falar chuveirinho, você vai saber que é a propriedade distributiva da multiplicação e também da divisão, tá, gente? Isso vale para a divisão também, porque a gente não pode esquecer que a operação de divisão é o contrário da multiplicação, igual a subtração é o contrário da adição. Tudo bem? Como funciona essa distributiva? Na apostila, deixa eu voltar para a apostila rapidinho, vou baixar um pouco. Deixa eu dar uma arrastada aqui. Na apostila, tem no exemplo 4, ele aparece que tem o exemplo das bolas de goma. Observe, gente, que eu tenho duas fileiras. Vou chamar de linha a horizontal e coluna a linha vertical. Tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas. 4 linhas com 2 balas laranjas em cada uma. Ok? E eu tenho 4 linhas com 8 balas verdes em cada linha. Aí você quer saber o total de balas. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Como eu resolvo essa situação sem precisar contar bala por bala? Quando eu tenho o número de balas laranjas, eu tenho 4 linhas com 2 balas cada uma. 4 linhas com 2 balas cada uma. Então eu vou fazer em laranja. Deixa eu mudar a cor aqui do meu. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para tornar mais didático. Aí foi. Vamos lá. Então eu tenho 2 linhas com 4 balas laranjas em cada uma. Beleza? E ao mesmo tempo, eu tenho. E ao mesmo tempo, eu tenho 4 linhas com 8 balas cada uma. 8 vezes 4 é igual a 4 vezes 8, tá, gente? Aí eu pego a quantidade de balas laranja e somo com a quantidade de balas verdes. Deixa eu voltar para minha caneta preta aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de balas laranjas e somar com o número de balas verdes. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. 8 mais 32 é igual a 40. Tudo bem, gente? Eu poderia resolver também desta forma aqui, ó. Se eu tenho 4 linhas, eu tenho 4 linhas no total. Eu tenho 4 linhas de balas verdes e 4 linhas de balas laranjas. Então eu sei que são 4 linhas. Eu tenho 4 linhas. Ok? 4 linhas de 8 mais... deixa eu inverter aqui, desculpa. 2 mais 8. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só voltando aqui para o desenho, para vocês entenderem. Aí você tem que lembrar da organização retangular, né, gente? Porque eu tenho 4 linhas
E o número de colunas, que é linha verticais, é duas colunas laranjas mais 8 colunas verdes. Então vai ser 2 mais 8. 4 vezes 2 mais 8. Que vai ser a mesma coisa que 4 vezes 10, né, gente? Que é a mesma coisa que 4 vezes 10, que é igual a 40. Tudo bem? Ou, agora a explicação por que se chama de propriedade distributiva. O número que está aqui fora multiplicando, ele vai multiplicar pelo 2 e pelo 8. Ele está distribuindo. Por isso que a gente chama de chuveirinho, né? Porque ele vem por cima aqui do número 2 e vem por cima do número 8. Então vai ser 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8, 32. Então vai ser a mesma coisa que 8 mais 32, que é igual a 40. Beleza, meninos? A mesma coisa vale para subtração. Eu posso fazer isso tanto com adição entre parênteses como subtração entre parênteses. O exemplo que nós temos na apostila é esse daqui, ó. 5 vezes 10 menos 3. Tudo bem? Então o que eu posso fazer? Eu pego o 5 que está aqui fora, multiplico com 10 e multiplico com 3 que está aqui dentro. No caso seria multiplica menos 3, tá? 5 vezes 10, 50. O sinal de menos é mantido. 5 vezes 3, 15. 50 menos 15, 35. Beleza? Ou se vocês quiserem fazer direto aqui, se quer tirar a prova, faz direto aqui. 10 menos 3, 7. 5 vezes 7 também é 35. Pode ver que não mudou o resultado. Ah, professor, mas isso é tão óbvio. Olhando de uma forma isolada, parece fácil. Só que depois, mais pra frente, quando a gente vai começar a trabalhar com expressões numéricas e expressões algébricas, que vai ter x, y, z, a, b, vai ter lá as letras no meio, muita gente costuma se complicar porque não prestou atenção nessa parte básica. Tudo bem? Então, meninos, para terminar essa parte da apostila, eu expliquei hoje nessa aula as páginas 27 e 28, falta a página 29, que é a parte da divisão, que espero que seja rápida. Aí, antes de eu passar exercícios dessa parte de multiplicação e divisão, tem a correção que eu falei da parte da adição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar essa parte aqui de multiplicação e divisão, depois eu retorno, desculpa se vai parecer meio confuso, mas depois eu retorno para corrigir os exercícios. Quando eu terminar a parte da divisão, aí eu pego toda a parte de multiplicação e divisão e vou fazer uma sequência de exercícios. Tá? Vou pedir para vocês fazerem uma sequência de exercícios. Beleza, meninos? 28 minutos de vídeo. Obrigado e até a próxima. Valeu!